Bom dia, galerinha do Coronavest, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não interessa a hora que você está estudando, interessa de fato estar estudando, beleza? Professor Adriano aqui, mais uma vez, para dar aula de história para vocês, beleza? Eu estou aí ajudando vocês com as disciplinas de geografia e história. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, aliás, das aulas. E qualquer dúvida, me chama lá na minha rede social no Instagram, Adriano Chivas, prof. Terei o maior prazer de tirar dúvida de vocês, beleza? Estou vendo aqui agora que a minha câmera não está funcionando. Deixa eu tentar ajeitar ela aqui, cadê? E eu acho que não vai rolar hoje. Enfim, vamos trabalhar. Vamos trabalhar e depois eu tento agitar isso aqui no negócio da câmera mais tranquilo. Bem, galera, hoje a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos, fato que contribuiu, né, que foi espelho para vários movimentos emancipacionistas na América, no continente americano. Inclusive, claro, obviamente, o Brasil, beleza? Eu já dei aula aqui sobre iluminismo, já falei também sobre Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos estão atrelados diretamente ao movimento iluminista que combatia, né, o absolutismo, que combatia esse processo de metrópole e colônia. E aí hoje a gente vai ver como se deu essa independência e como ela recebeu influência do iluminismo, beleza? Vamos lá, vamos começar aí. Olha o que ele comenta. Deixa eu deixar isso aqui baixinho. Acho que não vai atrapalhar, não. Bem, no dia 4 de julho de 1776, os Estados Unidos da América tornaram-se independentes. Galera, só fazendo uma análise aí interessante, é justamente por essa data, ou seja, por ter ocorrido uma independência muito rápida nos Estados Unidos, né, desde a colonização à independência, foi um processo muito rápido, que garantiu que os Estados Unidos viesse a se tornar uma potência mundial, beleza? Mas vamos lá, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso aí. Bem, tornou-se independente, desvinculando-se da condição de colônia da Inglaterra. Na ocasião, foi redigida e assinada a chamada Declaração de Independência. A autonomia completa das 13 colônias, referente às 13 colônias que existiam na região na época, né? Tem até aqui uma imagem, um quadrinho aí, beleza? Entretanto, só foi alcançada em 1783, com o fim da guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra, a guerra de independência mesmo, beleza? A independência dos Estados Unidos foi uma das principais derrotas, né, de grandes potências metropolitanas no período e influenciou movimentos de libertação em outras partes do mundo. Para entender o movimento de independência dos Estados Unidos, é necessário a gente compreender também a forma como, né, se deu a colonização inglesa, beleza? Os acontecimentos internos que influenciaram, aliás, os acontecimentos internos e externos que influenciaram, beleza? E aí o que acontece? Quando a gente fala da colonização da Inglaterra na região das 13 colônias, a gente tem que destacar que praticamente existia uma desigualdade, beleza, na forma de colonizar. A região norte, beleza, a região das 13 colônias, a parte norte, não tinha um grande controle da Inglaterra. A Inglaterra não exercia um grande controle. Inclusive, para lá, a região ela foi colonizada por pessoas que fugiam da Inglaterra, principalmente da perseguição católica, certo? Nessa época, a Inglaterra ainda era uma monarquia católica, e aí era comum perseguir as pessoas protestantes. Então, as pessoas fugiam da Inglaterra, iam para a região das 13 colônias, se fixaram ali no norte, e aí começaram a ter um pensamento de prosperidade, começaram a trabalhar e buscar prosperidade para essa região. Isso, as colônias do norte. Já as colônias do sul
era composta mesmo por pessoas que queriam tentar a vida, que queriam enriquecer, mas que também precisavam, de certa forma, da ajuda da Inglaterra. Essa região, inclusive, ela era bem semelhante ao Brasil, né? Ou seja, uma colônia de exploração, beleza? Então, Norte não sofreu muita exploração por parte da Inglaterra, nem controle. Já a região Sul sofreu bastante exploração e bastante controle, beleza? E aí, isso já vai gerar uma rixa, né? Vamos colocar assim, uma região vai se desenvolver mais do que outra, beleza? A colonização inglesa nos Estados Unidos. A partir do século XVII, a Inglaterra avançou no processo de colonização de territórios na América do Norte. Na costa leste dos Estados Unidos, o território estava dividido em 13 colônias, que, por sua vez, possuíam uma clara divisão, né, entre as que estavam localizadas ao norte e as que estavam localizadas ao sul. Como eu acabei de falar, a divisão é que no norte a gente tinha uma grande prosperidade e pouco controle da Inglaterra, beleza? Já na região sul, a gente tinha pouca prosperidade e um grande controle da Inglaterra, certinho? Bem, as colônias localizadas no norte foram povoadas por uma população protestante que fugiu da perseguição religiosa católica na Inglaterra. O objetivo dessas pessoas, portanto, era fazer desse novo território um lugar para viverem e prosperarem com suas famílias. Por isso, as colônias do norte cresceram como colônias de povoamento, ou seja, onde pessoas se instalaram com o objetivo de efetivamente povoar e viver no local. As principais características das colônias do norte eram as pequenas propriedades, produção voltada para o consumo interno, economia baseada no comércio e a mão de obra livre e, em grande parte, assalariada. As colônias do sul, ao contrário, eram colônias de exploração, ou seja, seguiam um pacto colonial e a maior parte do que ali era produzido ia para a Inglaterra. A produção era majoritariamente rural, principalmente voltada para o cultivo de produtos tropicais. O trabalho era todo baseado na mão de obra escrava, e o modelo de produção concentrado nos grandes latifúndios e na monocultura. Ou seja, as colônias do sul eram iguais ao Brasil. Colônia de exploração, mão de obra escrava, atender tudo que produzia, atendia o mercado externo, beleza? E essa distinção na forma de colonizar vai fazer, de fato, que uma região cresça mais do que a outra e até, de certa forma, criar uma rixa entre essas duas regiões, beleza? Bem, com isso, né, vai ter uma guerra. A Inglaterra tinha o controle das 13 colônias, mas a França queria conquistar essa região, beleza? E aí há a Guerra dos 7 Anos, uma guerra travada entre Inglaterra e Espanha. Oh, desculpa, Inglaterra e França. Me perdoe, corrigindo aí, tá? Não é Inglaterra e Espanha, é Inglaterra e França, beleza? E aí o que é que acontece? Essas duas nações vão disputar a região. Quem acaba vencendo é a Inglaterra. E a Inglaterra vence com apoio dos colonos. Só que a Inglaterra gastou muito dinheiro nesta guerra. E aí, como tentativa de reaver o que tinha perdido, né, de dinheiro durante a guerra, aumenta os impostos na colônia, fazendo com que os colonos fiquem extremamente insatisfeitos. É isso que a gente vai ver aqui nesse slide. Olha lá. Ó. Causas que levaram à independência. Uma das causas centrais de independência dos Estados Unidos foram as consequências da chamada Guerra dos 7 Anos, que dura de 1756 a 1763, onde França e Inglaterra disputaram a posse das colônias americanas. Graças ao apoio dos próprios colonos americanos, a Inglaterra saiu vitoriosa da guerra. Os colonos esperavam que seu apoio fosse recompensado, mas o movimento inglês foi justamente o contrário. Criaram medidas que prejudicaram a economia dos colonos, sobretudo dos pequenos produtores do norte.
beleza? Porque, como era uma região mais desenvolvida, eles queriam explorar essa região de uma certa forma de uma forma mais consistente. Afinal, eles não exerciam esse supercontrole na região norte, como eu falei antes, beleza? Deixa eu só beber uma água aqui, por favor. Então, continuando, a Inglaterra sai vitoriosa, começa a exigir altos impostos das colônias e principalmente das colônias do norte, né, que eram mais desenvolvidas, de certa forma, podiam pagar mais. Claro que isso vai gerar uma insatisfação dos colonos. Olha lá. Bem, para se reconstruir financeiramente após a guerra, os ingleses aumentaram os impostos sobre as colônias, criaram um monopólio sobre o comércio de certos produtos, entre outras coisas. As restrições fiscais da coroa inglesa ficaram conhecidas como leis proibitivas, beleza? E aí, quais foram essas leis? A lei do selo, a lei do imposto do chá, a lei do açúcar, né? E também a lei intolerável, as leis intoleráveis, o conjunto de leis, né? Que foram tão maléficas para os colonos que fizeram esse sentimento de emancipação eclodir na região, beleza? Então, olha lá, ó. A lei do selo, por exemplo, datava de 1765 e impunha que todos os produtos que circulavam na colônia precisavam levar um selo real, o que aumentava demais os gastos do produto, né? Então, qualquer coisa que circulasse na colônia tinha que estar lá selado com o selo da Inglaterra. Claro, você para adquirir o selo tinha que pagar, tinha que comprar, e aí encarecia aquele produto. Outra dessas leis foi o imposto sobre o chá, que incluía altas taxas sobre o produto americano. Quando, em 1770, 5 pessoas foram assassinadas pela guarda inglesa enquanto protestavam contra essa lei. Uma forte insurgência nasceu contra a coroa. Em 73, um grupo de colonos jogou ao mar sacas de chá do grande rival americano, a Companhia das Índias Ocidentais. Esse acontecimento deu origem à famosa Festa do Chá de Boston, movimento político conservador celebrado até hoje. E isso aí vai ser um marco na história da independência, né, da busca pela independência norte-americana, beleza? Porque mostra justamente a insatisfação da população com o que vinha da Inglaterra, porque tudo que vinha muito caro, beleza? Bem, aí, né, além disso, como eu disse, teve a lei do açúcar, a lei leis intoleráveis, e tudo isso contribuiu para um sentimento de emancipação, incluiu um sentimento de emancipação, certo? Foi daí, né, que vem o sentimento de independência dos Estados Unidos. Bem, da intensa insatisfação com a metrópole, surgiu um movimento organizado que encaminhou um processo de independência das 13 colônias. Em 1774, houve o chamado Primeiro Congresso da Filadélfia, onde se redigiu um documento com diversos pedidos de liberdade política e econômica para a colônia. A Inglaterra, claro, recusou os pedidos dos americanos e criou novas formas de controle, exerceu, aumentou o controle sobre os colonos, beleza? Só que os colonos não eram besta nem nada, continuaram nesse movimento de emancipação, certo? Bem, a indisposição inglesa para negociar deu origem a um segundo Congresso da Filadélfia, onde foi criada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, redigida por Thomas Jefferson e aprovada em 4 de julho de 1776. Na ocasião, também foi organizado um exército americano, sob a liderança de George Washington. Com a aprovação da Declaração de Independência, deu-se início ao conflito armado entre as 13 colônias e a Inglaterra. Somente em 1783, essa guerra teve fim, vencida, obviamente, claro, pelos Estados Unidos da América, e em parte graças ao apoio dos franceses e espanhóis.
Claro, os franceses que tinham perdido lá a Guerra dos 7 Anos, viram aí, né, nessa guerra de independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra, um jeito de se reaproximar e tentar fazer amizade com a região que estava querendo ser independente, né, enfim, com o futuro Estados Unidos, e aí, claro, ganhar alguma coisa a partir disso. Beleza? Os espanhóis, da mesma forma. Entre 1776 e 1787, os Estados americanos possuíam soberania absoluta, mas somente em 1787, a fim de estabelecer uma ordem comum para todo o país, os líderes de cada estado se reuniram para construir um projeto de constituição. Ficou determinada na Carta Constitucional que os Estados Unidos da América passaria a ser uma república federativa presidencialista, com os 3 poderes independentes: o judiciário, o legislativo e o executivo. Quando a gente fala de judiciário, legislativo e executivo, a gente está falando também, né, daquelas ideias da Revolução Iluminista, né, do iluminismo, beleza? E também, obviamente, da Revolução Francesa, que culminou para isso também. Essa Constituição foi a base para que a Constituição, que de fato fosse elaborada, né, a Constituição do país, que dura até hoje, beleza? E inspirou, claro, documentos adotados em muitos outros países do mundo, principalmente da América, beleza? Tranquilo até aí, galera? Espero que sim. Qualquer dúvida, mandem perguntas para mim. 2 pontos que são extremamente importantes, vocês não podem esquecer quando a gente fala sobre independência dos Estados Unidos. O primeiro, que esse movimento de independência das 13 colônias foi profundamente, obviamente, né, influenciado pelas ideias iluministas de liberdade e igualdade, crescentes nesse período, e que também integraram a Revolução Francesa. Óbvio, eu acho que eu falei isso desde quando eu dei aula lá sobre Revolução Francesa. Outra coisa, vários movimentos de libertação foram influenciados pela independência dos Estados Unidos, principalmente a partir de 1800. A própria Revolução Francesa, depois com a Era Napoleônica, que a gente vai ver em uma próxima aula, e aí o fim da Era Napoleônica vai obedecer essa influência aí dos Estados Unidos. A mesma coisa no Brasil e em vários países da América, do continente americano. Beleza? Vamos agora para as questões. Esse tema é muito fácil, esse tema é muito tranquilo. Eu tenho certeza que vocês vão gabaritar não só estas questões, vão gabaritar as questões da ficha que eu preparei e o pessoal do Coronavest vai mandar para vocês, e também, com certeza, vão gabaritar qualquer questão de qualquer vestibular que caia, questões sobre a independência dos Estados Unidos. Vamos lá, primeira questão. Ele fala o seguinte: a conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de três áreas com características diversas na América do Norte. Com relação às chamadas colônias do Sul, é correto afirmar, ou seja, ele quer a principal característica das colônias do Sul. Quem lembra lá, no início da aula eu falei que as colônias do Norte eram industrializadas, não tinham um grande controle da Inglaterra, eram mais independentes, não é isso? Já as colônias do Sul eram agrárias, escravocratas e tinham um grande controle da Inglaterra. Vamos às alternativas. Na letra A ele fala que baseava-se sobretudo na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações comerciais com as colônias do norte, aliás, e com o Caribe. Claro que não tinha essa relação comercial com as colônias do norte e com o Caribe, porque tudo que era produzido no sul ia diretamente para abastecer o mercado da Inglaterra. Na letra B ele fala que baseava-se numa forma de servidão temporária, que submetia os colonos pobres a um conjunto de obrigações em relação às grandes proprietárias de terras. Também não, porque não era uma servidão temporária, era a escravidão, ou seja, uma servidão perpétua. Na letra C, ele fala que baseava-se numa economia escravista, voltada principalmente para o mercado externo de produtos, como o tabaco e o algodão.
Essa, com certeza, é a alternativa correta. Por quê? Justamente fala da escravidão vivida na região, beleza? Fala também de atender o mercado externo e fala dos principais produtos que eram produzidos nessa região ali das colônias do sul, beleza? Na letra dele comenta que consolidou-se como o primeiro grande polo industrial. Obviamente que não. O primeiro grande polo industrial ocorre, né, acontece nas colônias do norte. E na letra L comenta o seguinte: caracterizou-se pelo emprego da mão de obra assalariada. Obviamente que não, porque a mão de obra era uma mão de obra escravocrata. Olha o comentário da questão, tá? As colônias do sul eram colônias de exploração, onde a produção era majoritariamente rural, principalmente voltada para o cultivo de produtos tropicais. O trabalho era todo baseado na mão de obra escrava, e o modelo de produção concentrado nos grandes latifúndios e na monocultura. Já falei, vou repetir para vocês. Lembrem que as colônias do sul tinham características bem semelhantes, né, um modo de produção bem semelhante ao do Brasil no período colonial. Escravidão, latifúndio, monopólio e produtos tropicais, né? Aqui no Brasil era monocultura, lá eles até tinham a policultura, mais produtos majoritariamente tropicais. Beleza? Tranquilo? Então, alternativa correta, a letra C desta questão. Vamos para a próxima. Olha o que ele comenta nesta questão. O processo de independência das 13 colônias na América do Norte, que culminou na Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776, está relacionado a quê? Né? Ele quer saber qual é a relação de independência dos Estados Unidos, ou seja, das 13 colônias, com a alternativa. E aí ele comenta: a adoção de uma política liberal pelo parlamento inglês. Obviamente que não. O parlamento inglês não era liberal, não exerce essa política liberal. Pelo contrário, vai exercer uma política restritiva, né, de controle absoluto na região das 13 colônias. Não pode ser a opção A. Na letra B, ele fala o seguinte: intensificação do controle sobre as colônias na América do Norte, devido à crise econômica inglesa ao final da Guerra dos 7 Anos. Obviamente, quem prestou atenção na explicação vai saber que esta é a alternativa correta, beleza? O movimento de independência só vai acontecer porque a Inglaterra aumentou o controle sobre a colônia, né? Principalmente sobre a região norte. Por que aumentou esse controle? Porque queria se refazer financeiramente após a Guerra dos 7 Anos. Na letra C ele fala o seguinte: através da proibição da cobrança do imposto do selo. Claro que não. O imposto do selo ele foi, inclusive, aumentado após a Guerra dos 7 Anos. Sublevação dos colonos frente à decisão do primeiro Congresso da Filadélfia, que reforçava o controle político da metrópole inglesa sobre as 13 colônias. Obviamente que não. O Congresso da Filadélfia já era uma tentativa de emancipação. Tem nada a ver com a metrópole garantir, né, um maior controle nas 13 colônias. E na letra L fala o seguinte: intervenção militar na luta pela independência e o auxílio econômico fornecido pelas colônias americanas, tais como o México e o Canadá, que impuseram aos ingleses, que expulsaram os holandeses do território americano após a declaração de independência. Claro que não. Quem expulsou os ingleses do território americano foram os próprios colonos ingleses, né? Enfim, da nova Inglaterra ou futuro Estados Unidos, beleza? Com a ajuda da Espanha e da França. Eu falei isso em algum slide anterior. Então, a alternativa correta desta questão é a letra B, beleza? Vamos para a próxima. Na próxima questão ele fala o seguinte, olha lá. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América, né, declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis. Quais eram esses direitos? O direito à vida,
a liberdade e a busca da felicidade. Lembrando que vários colonos da região norte, né, das colônias do norte, buscavam exatamente isso, a busca da felicidade, buscavam fugir da perseguição religiosa vivida lá na Inglaterra, beleza? Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados, ou seja, o poder emana do povo. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França, com a famosa Revolução Francesa. Bem, considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e, obviamente, também atrelado à Revolução Francesa, assinale a opção correta. Eu já dei aula sobre Revolução Francesa, vocês podem acompanhar aqui neste canal e tirarem as dúvidas lá no meu Instagram, beleza? Sem problema nenhum. Então vamos às opções. O que é que ele quer aí? Ele quer que a gente encontre, né, de acordo com o contexto, a opção que fala exatamente sobre a ideia da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. A ideia que pairou, né, nesses dois movimentos. E aí ele comenta na letra A o seguinte: a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integrava o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios e ideias opostas. Claro que não. Os princípios e as ideias eram os mesmos. Os ideais do iluminismo, beleza? Alternativa errada. Na letra B ele fala o seguinte: o processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americana no apoio ao absolutismo esclarecido, ou seja, aos famosos déspotas esclarecidos. Claro que não. O movimento iluminista, de certa forma, surge, né, com o movimento iluminista, o despotismo esclarecido, mas esse era uma maquiagem, né, de o governante continuar mantendo-se no poder. Então, obviamente que não. Na letra C, olha lá, ele fala que tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento de direitos considerados essenciais à dignidade humana. Com certeza, quais eram esses direitos? Direito à vida, direito à liberdade e a busca da felicidade. Está lá naquele texto, beleza? Eu vou até grifar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Só um segundinho aqui. Beleza? Aqui, ó. Esses direitos aqui são extremamente importantes para os norte-americanos durante esse período, durante a Revolução Francesa e para os pensadores iluministas. Alternativa C está correta. Vamos ver a D. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da independência norte-americana. Claro que não, por quê? Porque a independência norte-americana acontece primeiro e a Revolução Francesa depois. É o mesmo contexto histórico, mas a Revolução Francesa vem depois, beleza? Então a letra D está errada. E, por último, ao romper o pacto colonial, a Revolução Francesa abriu o caminho para a independência das colônias ibéricas situadas na América. Bem, a Revolução Francesa não rompeu com pacto colonial nenhum, beleza? Tranquilo? E também não foi a Revolução Francesa que contribuiu, né, para a independência das colônias ibéricas situadas na América. Claro, foi um movimento que ajudou, influenciou, mas não contribuiu decisivamente, beleza? Bem, olha o que ele fala lá no comentário. O movimento de independência das 13 colônias foi profundamente influenciado pelas ideias iluministas de liberdade e igualdade, crescentes no período e que também integravam a Revolução Francesa. É isso, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Com certeza não. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Perdoem aí, minha webcam não está funcionando, mas isso é o de menos. O que importa é você estar estudando, preste atenção. E qualquer dúvida, mandem lá no meu Instagram, Adriano Chivas Prof. Eu terei o maior prazer de tirar dúvidas sobre esse assunto de história, sobre outros assuntos de história e também de geografia. Afinal, juntos somos mais fortes e vamos conquistar a vaga tão sonhada por vocês. Beleza? Para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão assistir essa aula, mas bons estudos e até a próxima. Beleza? Fui!